Oi, Eduardo, Aí, boa noite. eu tô aqui olhando e falei, caramba, será que ela tá Eu não esquecendo de sei mim o que aqui? aconteceu, porque assim, para mim estava normal, para você também aparentemente estava normal, mas enfim, o pessoal esperou você entrar. É, Ó, temos 9.100 pessoas aqui, não saíram da live, graças a Deus. eu tava olhando aqui também, não saíram mesmo não. E normalmente quando faz isso, tem uma queda, sempre tem uma quedinha, né? No número de Tem, pessoas tem. assistindo. O pessoal tava aí Mas, na espreita, o pessoal tá doido para te ouvir falar. Bom, mas eu tava obrigado por gostando você da ter. aula. Oi? Eu tava gostando da aula, falando da Zambelli, autoexílio. Não existe pena de Autoexílio. banimento, é proibido, né? Quer dizer, se bem que tá proibido na Constituição, não faz muito sentido para Alexandre de Moraes, né? Mas, Não, isso aí não importa. O que está na Constituição para Alexandre de Moraes é apenas um detalhe. Né? Tem ali faz uma coceirinha, mas se ele puder desconsiderar, ele desconsidera. E o lance do autoexílio é engraçado. Você já reparou isso? Todos nós, eles chamam de autoexilados. Ah, a juíza se achando que autoexilou. depreciando, né? É como se fosse, não, ela foi porque quis. O Eduardo foi para os Estados Unidos porque ele quis. Ele está lá vivendo o American Dream, é autoexilado. Só que ninguém para pensar que todos são autoexilados, porque não existe pena de exílio. Ele vai Sim. dar canetada, vou mandar o Eduardo para o exílio. Não existe essa pena. Quer dizer, para o Moraes até poderia existir, né? Para ele pode tudo. É. Mas é só porque o pessoal não para pensar nisso, né? Que burrice, né? Bom, Mas isso daí levanta a bola pra gente. Quando a gente desmascara e mostra a intenção da pessoa que escreve esse tipo de coisa, normalmente são pessoas da grande imprensa, você acaba revertendo a narrativa deles e ganhando crédito. É por isso que eles não entendem que hoje em dia ocorreu uma mudança, ocorreu uma inversão da ordem. Antigamente, eu lembro que eu era moleque, a gente podia estar de férias acampado. Meu pai parava tudo para ver Jornal Nacional. Saíram, Jornal Nacional começava, era um silêncio lá em casa, todo mundo assistia. Hoje é o contrário. Se alguém por acaso vê alguma coisa de Jornal Nacional, ele depois vai conferir na internet se aquilo dali realmente é verdade ou não. exatamente. Hoje a gente vê no jornal. Opa, será que o William Bonner falou a verdade? Será que a mulher lá da CNN falou a verdade? A gente vai conferir. Graças a Deus existe aquele método que foi inventado lá pelo Elon Musk, a checagem, Da checagem pelos comunidade. próprios usuários. Isso é maravilhoso. Por isso que eles não queriam a checagem pelos próprios usuários, porque eles se ferram nessa, né? E as empresas de fact-checking, sempre, né, apinhadas de pessoas de esquerda, eram mantidas, como denuncia o Mike Benz, né, pelo dinheiro da USA, da NED, Atlantic Council. Então, isso tudo faz parte daquilo que ele está expondo, denominado como aparato, como é que ele fala? Complexo industrial de Da censura. censura. E as pessoas não prestam atenção porque quando a gente fala aqui, a gente vai entrar nesse assunto com certeza, doutora, quando a gente fala das sanções do Moraes, não é, entre aspas, somente, entre aspas, porque já é grandes coisas, tá? Não é só por conta das violações de direitos humanos, o atropelo da jurisdição americana. Mas o Alexandre de Moraes também é enxergado pelo governo Trump como uma peça desse complexo industrial de censura. Porque houve doutrinação de juízes, houve de financiamento de imprensas, houve financiamento de agências de checagem, houve mudança de política de plataforma de rede social. Então, tudo isso aqui está num contexto que o Trump se comprometeu a combater desde o dia 1. Promessa de campanha dele, né? Vamos drenar o pântano, vamos acabar com esse tipo de coisa. Então, Alexandre de Moraes, para além de todas essas questões básicas de direitos humanos e jurídicas, também entra essa questão do complexo industrial de censura. E ele aparece, você lembra, Eduardo? O Alexandre de Moraes, TSE, STF, eles aparecem naquele gráfico do Mike Benz, que ele deu uma palestra, acho que foi em Londres, e ele publicou um gráfico, aí botou lá aquelas siglas, né, dos Estados Unidos, a CIA, a USAID, aí foi fazendo um gráfico. Aí lá embaixo aparece, né, STF, TSE, ou seja, eles já consideram mesmo o Alexandre de Moraes, o STF, o TSE, como realmente pecinhas integrantes desse complexo industrial da censura. E isso, Exato. O né, Brasil ficou. é um mau exemplo nessa questão, infelizmente, né? No exterior, a gente é tido como um modelo a não ser seguido pelos países democráticos e que preza pela liberdade. E eu estava pensando aqui, Eduardo, antes do Rubio,
dar aquela declaração, né, respondendo aquela pergunta, né, do outro deputado sobre se o Alexandre de Moraes receberia sanções, etc. e tal, antes do Rubio dar aquela declaração, houve um jantarzinho na casa do Alexandre de Moraes, e lá, né, pelo menos os militantes de redação disseram que você foi ridicularizado naquele jantar, que eles deram um risinho, o Eduardo não é de nada, chamaram de bananinha, disseram que não era de nada, o Eduardo tá lá, né, tentando assim, como se você não tivesse moral nenhuma, diz, não, ele nem foi chamado para a posse do Trump, e você foi na posse do Trump, todo mundo te viu lá, te viu no baile e tudo mais. Eu queria saber agora como é que está essa ridicularização que você sofreu, e porque rapidamente as risadinhas passaram a ser: governo estuda impacto de sanções nos bancos brasileiros, ou seja, eles já estão vendo que esses impactos da Magnitsky podem até impactar não só o Moraes, mas impactar o sistema bancário. E todo mundo viu o que você fez. Inclusive, eu já fiz isso, já botei no Twitter, já expliquei para o pessoal, olha, eu vi quem fez. Quem conseguiu toda essa articulação foi Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Eu vi vocês dois fazendo isso. Então, eu coloco vocês dois como os pais da criança, né? Então, só esclarecendo aqui, o Eduardo ele nunca pediu sanções para o Brasil. Ele pede sanções individualizadas no CPF para um agente público específico censurador, que é Alexandre de Moraes. Então, eu vi o que vocês fizeram. Eu estive lá, inclusive, até vi algumas reuniões em que vocês tomavam ali a palavra e explicavam para os deputados o que estava acontecendo. Antes, eles só falavam em Lula, Lula, Lula. Vocês abriram os olhos desses caras para uma pessoa chamada Alexandre de Moraes. Então, eu queria saber, assim, a tua sensação de... Eu acho que você deve estar sentindo uma sensação de regozijo, tipo, poxa, me ridicularizaram tanto durante tanto tempo e agora estão vendo o meu trabalho aí surgir, os resultados, né? Demorou o resultado, mas começou a aparecer. Como é que está a tua sensação, assim, tua satisfação? Obrigado, Ludmila, pelas palavras, tá? Pelo reconhecimento. Isso não é um trabalho que se faz sozinho. Você falou muito bem, eu acho que o Paulo Figueiredo também é uma pessoa que foi essencial nesse processo. A gente não tem... Eu não quero adotar aqui nenhum tom de vitória, porque a criança ainda não nasceu, tá? Eu tô assim, numa angústia, porque a criança pode nascer a qualquer momento. É aquele pai que a esposa está grávida lá de 38, 39 semanas, daqui a pouquinho vai nascer, né? É o que a gente... Tá com a malinha pronta, né? Aquela malinha de levar para a maternidade, tá pronta, né? Uma hora vai receber a notícia, rompeu a bolsa, corre para o hospital. E, de fato, esse trabalho foi um trabalho que demorou muito tempo, né? O fato de eu ter conseguido acionar determinados dispositivos, sim, fazem parte de um trabalho internacional que eu tirei proveito das oportunidades que Deus foi colocando na minha vida. Poxa, fui filho do presidente, consegui ter uma votação histórica, né, graças ao apoio do meu pai, me credenciei para ser presidente da Credem. Muita gente falou, não seja, vai ser problemático, teu pai é presidente, a esquerda vai ficar lá na bancada, na primeira fila, para tentar destruir vocês toda hora, etc. Encarei esse desafio, me dispus a viajar muito para o exterior. Muita gente acha que é glamour, etc., só que não é uma viagem igual a do Lula. Com seu dinheiro. Eu poderia dizer aqui que 98% das vezes foi por conta de financiamento próprio. Eu posso aí facilmente dizer que é difícil você citar um número, mas eu diria que eu não gastei menos de R$500 mil nessa trajetória toda, de 6 anos para cá, entre passagens, hotel, estadia. Porque o meu salário é um salário excelente no Brasil. Quando você sai do Brasil e, por exemplo, vai para um CPEC da Hungria, ou você vai no evento do Vox da Espanha, ou vai visitar o André Ventura lá do Chega, etc., ou aqui nos Estados Unidos, é 1 para 6. Aqui é 1 para 6. Então, o meu salário, que no Brasil é um excelente salário, e eu nunca reclamei disso, nunca atrasava, a minha vida era sensacional financeira, mas você vem para cá, o meu salário passou a ser $5 mil por mês. E depois, pior, né? Porque aí acabou o salário. E aí agora entrou um novo escândalo, que é o escândalo do pai que ajuda o filho. Né? Meu pai falou nessa investigação recentemente aberta, né, que me mandou R$2 milhões, e aí muitas pessoas ficaram escandalizadas. Não, financiamento do ato antidemocrático, etc. E a gente nunca viu nada disso acontecer com a esquerda.
sendo que a esquerda sempre fez muito pior. Mas olhar para trás, ver que dia 6 de novembro, teve no jornal noticiando, depois da eleição do Trump, que foi dia 5 de novembro, né? Juízes do STF fazem piadas sobre quem vai perder o passaporte primeiro. Mais recentemente, bem lembrou, né, a doutora Júlia Ludmila Lins Grilo. Chamaram de bananinha, fujão e covarde. Tudo bem. Eu tô com 40 anos, eu nem me sinto tanto nesse direito. Mas cada vez mais vem a molecada bater foto comigo, falar, seja lá no Congresso, quando eu estava no Brasil, né? Ou seja, aqui agora, aconteceu aqui hoje também. E vem falar, poxa, quero se espelhando em você, né? Poxa, quero um dia conhecer seu pai, quero ser igual a vocês e tal. E uma coisa que eu posso deixar para vocês é o seguinte: se você ainda não foi humilhado, se você ainda não fez nenhum sacrifício, você ainda não alcançou a vitória. Você não alcançou o sucesso. O natural da vida das pessoas, e aí você pode pegar qualquer pessoa que você entenda exemplo de alguma coisa. Essa pessoa, ou ela estudou muito, ou ela trabalhou muito, ou ela acordou cedo, ou ela passou algum sacrifício, alguma situação difícil, para depois ela ser esse expoente, esse líder que você enxerga nela hoje. Então, a trajetória que eu tô passando aqui, eu não reclamo dela, né? Eu entendo como uma missão. Eu tenho muita fé em Deus de que vai dar certo. Então, isso me tira estresse e isso me dá o conforto para eu ter a cabeça no lugar e conseguir raciocinar para tomar as decisões corretas, né? De não se assustar quando você está passando ali pelo Vale da Morte. Porque o que o Alexandre de Moraes está pedindo para mim são 12 anos de cadeia. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, né? Pena máxima 12 anos, mais ali uns 6 meses pela obstrução do processo, mais uma multinha, isso tudo aí tá em risco. Tá em risco eu nunca mais voltar ao Brasil, meu pai pode ser preso, né? Eu não retornar para o Brasil, eu posso não vê-lo nunca mais, mas isso daí é parte do sacrifício. Tem que arriscar. Porque o outro caminho que a gente tem, se a gente olhar pelo outro lado, é o quê? É viver debaixo do que o Moraes disser. Quando ainda não tinha, finalizando, Ludmila, quando ainda não tinha decidido retornar ao Brasil, durante o carnaval, o feriado de carnaval e até um pouco depois, algumas matérias, inclusive do G1, pareciam até que eram porta-vozes do Alexandre de Moraes, né? Dizendo que se o Eduardo Bolsonaro não se comportar na Comissão de Relações Exteriores, ele pode se complicar. Falei, calma aí, cara. Não é carteirando, não, mas eu sou um deputado federal. O cara tá lá do outro lado no judiciário. Eu me formei em Direito na FRJ e eu aprendi que o juiz ele tem que ser inerte. Ele só deve se pronunciar dentro dos autos e quando convocado. Me corrija se eu estiver errado, doutora Ludmila, mas eu acho que as aulas devem estar diferentes da faculdade do Alexandre de Moraes. E aí esses nós aprendemos, vêm... né? Eu estudei lá também e acho que estudamos mais ou menos ali uma diferença de poucos anos e é isso, né? E aí, assim, se eu voltasse ao Brasil, eu estaria debaixo do chicote dele. Ele ia mandar a Polícia Federal na minha casa, ele ia tirar minha rede social, ele ia tirar meu passaporte, ele ia fazer esse tipo de coisa. Então eu parei, né? Conversei com a minha esposa, tomamos uma decisão, né? Não tomo decisão sozinho lá em casa, porque eu não sou maluco. E graças a Deus ela me apoiou e a gente conseguiu se instalar aqui nos Estados Unidos, onde a gente percebeu que era um trabalho mais essencial. Porque no Brasil eu já não enxergo mais maneiras de você conseguir vencer essa lawfare, esse ativismo dentro dos tribunais. Porque, como diria Rui Barbosa, que tem uma estátua dele no plenário do Senado, a pior ditadura que existe é a do judiciário, porque dela não há a quem recorrer. Então a gente tomou a decisão de ficar aqui. Agora, depois que o Marco Rubio respondeu ao deputado Corey Mills sobre a análise das sanções, que podem ser lei Magnitsky, que podem ser o IEPA, e aí eu vou passar a bola para a doutora Ludmila, se ela quiser falar um pouco com relação a isso, mas no final das contas, os dois caminhos, quem aplica normalmente a sanção é o Tesouro Americano, é o OFAC, o Office of Foreign Assessments Control. É o escritório de controle financeiro estrangeiro, né, do exterior. Então, no final das contas, é tudo a mesma coisa, né? É perda de visto, é congelamento de bens, é impossibilidade de fazer transações que participem agentes americanos, enfim, e toda aquela coisa que é a pressão que eu entendo que é uma pressão forte, onde o Alexandre de Moraes não vai ter controle, e aqueles que se aventurarem a seguir o caminho do Moraes estarão sujeitos a sofrer o mesmo tipo de coisa. Eu me arrisco até a dizer que o Moraes servirá para os americanos do governo Trump como exemplo de como se combater, né, um juiz tirano como ele é, né?
Essa é a impressão que eu tenho, Eduardo. Eu até já falei aqui no canal que eu tenho um palpite de que o Moraes ele vai ser usado, ele vai ser barbarizado com sanções para servir de exemplo, inclusive, para esses juízes ativistas lá na Europa. Então, em vez deles barbarizarem inicialmente um juiz europeu, eles vão barbarizar com o Moraes, que eu acho que é o maior exemplo atualmente no mundo, né? Existem outros exemplos. A Israel está sofrendo uma questão séria também de ativismo judicial, a Polônia, salvo engano, mas o exemplo do Brasil é um exemplo, eu acho que é o mais forte no mundo. Então, né, o prego que se destaca nesse caso negativamente, que é o Moraes, vai tomar a martelada merecida. Então, me parece que ele vai ser barbarizado de sanções pelos Estados Unidos. Aliás, uma dessas Isso sanções... é comum, é o caminho natural. Estados Unidos primeiro, depois vem Canadá, vem a União Europeia. E aí... Aí abre a porteira. Abre a porteira. Inclusive o Michael Moreno, que é o... Você já falou dele também, que é o ex-juiz da Suprema Corte da Venezuela, foi sancionado, né, pelos Estados Unidos, perdeu conta bancária, etc. Ele também, logo depois, foi sancionado por Canadá e União Europeia. Então, não tem esse negócio, vão ser só os Estados Unidos. Começa com os Estados Unidos. Então, depois as sanções vão aumentando, vão se espalhando pelo mundo, né? E uma coisa que eu percebi foi que a sanção de perda de visto, ela já aconteceu. Só que eles não liberaram a lista. Eles fizeram a coisa com requintes de crueldade, né? Já tem gente sancionada, mas não vamos dizer quem são essas pessoas. Se quiserem, peguem um avião e venham ver. Então, assim, eu queria saber quem vai ser o primeiro corajoso. Eles falam tanto que a gente é covarde, né, Eduardo? Ludmilla fugiu, Eduardo fugiu, não sei. Eu quero saber quem vai ser o primeiro corajosão que vai testar, né? Pega um avião aí, então, agora, ô Barroso, ô Moraes, e vem aqui para a gente testar o negócio. Então, eu queria saber qual que é a sua opinião, já que eles não vão liberar listas. A minha interpretação é: a sanção de visto já foi dada. Queria saber a sua opinião, se é a mesma que a minha. Eu acredito que sim também, tá? A gente só não sabe a extensão disso. O Moraes, ele certamente é o prego que mais se destaca. Mas, deixa eu pensar nas minhas palavras aqui. Vai ter mais gente aí. A gente trocou muitas informações com muitas autoridades americanas, né? Não só na Casa Branca, mas também no Congresso. Isso tudo vai se movimentando. Vocês chegaram a ver, né, a deputada Maria Elvira Salazar, que é aquela que segura a foto do Alexandre de Moraes, e o deputado Richard McCormick, da Geórgia, eles abertamente fizeram uma declaração pública e enviaram um ofício para a Casa Branca pedindo ao presidente Trump para que sancionasse através de lei Magnitsky Moraes. E depois veio com o apoio público também do senador Mike Lee, que é atualmente um dos senadores mais influentes aqui dos Estados Unidos, uma pessoa muito próxima do Trump, muito próxima do Elon Musk. Agora está tendo esse conflito aí, mas enfim. Então são pessoas que também se movimentam, que têm assessoria para fazer relatório, que interagem conosco aqui na base das informações. E hoje em dia você não encontra mais ninguém aqui nos Estados Unidos em que você tenha que apresentar o Alexandre de Moraes. No passado, vinham comitivas de parlamentares, né? E é por isso que eu falo que não é um trabalho sozinho. Vários outros parlamentares vieram junto conosco para cá. E aí a gente chegava e falava: olha, lá no Brasil tem um cara que está fazendo muito mal. É o Lula. Não é só o Lula, não. Tá? Tem outro aqui também que está arrepiando. É? Aí começava. Daniel Silveira, 1.500 presos no 8 de janeiro, Clezão. E você falava: Silvinei Vasquez, Anderson Torres, General Braga Neto, olha, lawfare, Jair Bolsonaro, pá. Hoje em dia você já não precisa mais fazer isso. Quando eu entro em programas, né, do Matt Gaetz, do Steve Bannon ou Steve Crowder aqui, que são uma das maiores audiências aqui dos Estados Unidos, quando se fala em transmissões pela internet, podcast, essas pessoas elas já vêm direto perguntando da Magnitsky, das violações de direitos humanos. E aí até a Folha fez uma matéria falando da bancada anti-Moraes do Congresso americano. E tá certo. Não era fake news da Folha, não, era verdade. Porque já existem pessoas dedicadas a fazer isso. Bem, doutora Ludmilla mora aqui na Flórida. Aqui na Flórida, dependendo de onde você mora, você fala mais espanhol ou português do que inglês. Esses parlamentares, eles são eleitos com voto de imigrantes, que estão na segunda, terceira, quarta geração, às vezes. Então, é super interessante para eles defender essas bandeiras, não só por uma questão de princípios,
né, de liberdade, que aqui é muito forte a questão dos Founding Fathers, primeira emenda, segunda emenda, 1776, etc., mas também por um motivo eleitoral. Richard McCormick é um deputado que se elege pela Geórgia, tem pretensão de vir a senador na próxima campanha. A Geórgia é a quarta maior comunidade de brasileiros fora do Brasil, atrás somente de Boston, Nova York, Miami, e aí já vem a Flórida, Nova York, né, Massachusetts, falando dos estados, e a Geórgia. Na região de Atlanta, são cerca de 100 mil brasileiros que moram ali. E essas pessoas acabam votando, né? Muitos deles ali já são cidadãos, outros já estão na segunda geração, terceira geração de brasileiros. Então, isso daí está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Os cubanos, para finalizar, os cubanos têm mais influência porque a Revolução Cubana foi de 1959. Então, eles já estão há mais tempo aqui nos Estados Unidos. Muitos já viveram o American Dream e se tornaram milionários, às vezes bilionários. Aí eles entram forte na campanha, porque aqui não tem dinheiro público. Isso é outra coisa que a gente tem que consertar no Brasil também, né, que foi demonizado o financiamento privado de campanha. Eles entram pesado na campanha e isso daí abre mais facilmente as portas. Então isso tudo está acontecendo nos Estados Unidos e não se engane, né? O primeiro passo é o visto. O segundo são essas sanções OFAC. E depois, né, abre a porteira para o mundo inteiro. Muito bom escutar isso de você, Eduardo. Inclusive, semana passada, eu fiz um TV em Justiça quase todo falando sobre o seu caso, que recentemente eles abriram um novo inquérito contra você. Mas eu fiquei pensando o seguinte, recentemente eles não tinham arquivado, Eduardo, o PGR, quando você veio para os Estados Unidos, aí eles estavam ali. Você que é a doutora, você que tem que explicar isso para o doutor aí. Oi? Você é que é a doutora, você que tem que explicar, né, esse negócio aí. Eu não entendo. Não, se é que alguém consegue explicar, né? A gente só consegue explicar na clave da ditadura. Porque eu lembro muito bem, quando você veio para os Estados Unidos, você falou, olha, estou aqui nos Estados Unidos, tal, eles estão ali com um inquérito para suspender meu passaporte, eu não vou me submeter a isso, tal, vou ficar lutando aqui. Aí logo no dia seguinte, lembra? No dia seguinte eles foram lá e arquivaram, querendo dizer... Foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia? Foi no mesmo Pior dia. ainda. Quando eu fiz o vídeo anunciando que eu ficaria aqui, 2 horas depois o Gonê canetou e falou que, olha, o trabalho do Eduardo é lícito, trabalho parlamentar normal, etc., devolve para o Alexandre de Moraes, indeferindo o pedido do Lindbergh para apreender meu passaporte. E o Alexandre de Moraes, no mesmo dia, arquivou o processo acompanhando a opinião do PGR. E é engraçado porque, assim, não foram nem 2 meses depois. Eles mudaram da água para o vinho. Por que eles mudaram da água para o vinho? Porque eles sempre me tiravam para chacota. Eles vivem numa bolha, e antes a gente tinha essa dúvida, né? Será que esses caras vivem numa bolha e ficam falando ali, né? Com Daniela Lima, né? Um ou outro aqui a colar. E eles realmente acreditam nisso? Ou será que eles sabem que esse mundo é fantasioso e só vendem para fora, para o militante gado do PT consumir esse tipo de porcaria? Hoje em dia a gente tem a certeza. Eles acreditam nessa ladainha. Por quê? Porque eles achavam que eu era o Bananinha, que eu era o Fujão, era o filhinho do papai, era o aqui a colar e tal, e, enfim, nunca deram o devido valor e nunca enxergaram um trabalho efetivo da minha parte. Eu adorei isso. Eu falo, papai do céu, muito obrigado pela soberba e arrogância dos meus inimigos, porque isso é que deixou o caminho livre para que eu e Paulo Figueiredo, ó, eu estava indo toda semana para Washington DC, poxa, fazia reunião, voltava, etc. E tocando a minha vida aqui. E então, quando eu me encontrei com o deputado Corey Mills, eu estava junto com o deputado Felipe Barros, né, presidente da Credem, falamos com ele, eu levei a ele subsídios sobre a situação do Brasil, nós conversamos sobre a situação do Brasil, e ele falou, olha, na semana que vem vai ter um hearing, né, vai ter uma audiência pública no Congresso, e eu vou ter a oportunidade de falar para o Marco Rubio, né, secretário de Estado. Até então, eu falei, olha, legal, né? Poxa, vai fazer uma pergunta para o Marco Rubio, mas a gente sabe também que na rotina parlamentar ele é assodado de outros pedidos. Então, aqui nos Estados Unidos, todo mundo bate na porta de um deputado. Poxa, vem gente de Israel falar dos reféns que estão lá em Gaza, vem gente da Rússia, da Ucrânia,
da Argentina, Venezuela. Então é uma disputa muito grande. E eu não ficaria ressentido se ele não fizesse a pergunta, porque eu entendo como é que é a rotina deles aqui. Mas graças a Deus ele encontrou um espaço, mandou a pergunta e o Rubio respondeu que sim. Era até provável que sejam aplicáveis as sanções contra Alexandre de Moraes. Aí eles mudaram da água para o vinho. E aí esse inquérito, doutora, que foi aberto lá para pegar meu passaporte, que o PGR falou que não ia aprender, porque o meu trabalho, o meu ofício, era um ofício regular de um parlamentar, passou a ser uma atividade antidemocrática. E eles fazem isso, eles deixam abertos esses inquéritos, como o da fake news, que está aberto desde 2019, o inquérito do fim do mundo, né? Inclusive a doutora assina o livro que leva esse nome. Eles deixam aberto para ter espada na sua cabeça. Ó, se fizeram alguma coisa que o Alexandre de Moraes não gosta, vai entrar no inquérito. Você viu aí o Carlos Jordi, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com Ramagem? E vários outros. E vários outros. Inclusive, né, agora eu estou nos Estados Unidos em segurança, eu posso falar. Conversa de bastidor, tá, pessoal? Não é... Eu não vou falar nada aqui porque eu não tenho como provar o que eu vou falar. Mas o que eu escutei é que o Alexandre de Moraes queria prender o Ramagem. E uma alta autoridade da Câmara falou, não faça isso, porque na semana seguinte o Ramagem está solto. Que a Câmara tem que votar a manutenção da prisão ou não. E aquilo que ocorreu com o Daniel Silveira lá atrás, que ele foi preso com mais de 360 votos dos deputados, hoje não se repetiria. Porque o momento é diferente. O Alexandre de Moraes já foi desgastado. Lá, quando o Daniel Silveira, lamentavelmente, serviu lá de exemplo para Alexandre de Moraes, houve parlamentares falando. Poxa, a própria Magda Mofato, quando foi na Rádio Auro e Verde, ela falou para o Pittoli, eu achava que ia ser 1 ou 2 semanas de prisão. Era só para dar um susto, depois iam soltar. Acreditou no tirano. E aí, o tirano é o seguinte, uma vez que ele tem poder, ele nunca volta atrás. É por isso que é importante você estudar história. Não é só para você chegar na festinha, impressionar a gatinha lá, não, você que está solteiro aí, tá? É para você aprender com o passado e não cometer os mesmos erros hoje. Porque se você estuda história, ela é cíclica, ela só está dando mais uma volta. E agora a gente está chegando no momento de começar a derrocada do regime. Então, lamentavelmente, Daniel Silveira serviu de exemplo. Hoje em dia, já não tem mais poderes o Alexandre de Moraes para fazer tudo isso. E a cereja do bolo, né, a prova concreta de que o Alexandre de Moraes não tem tanto conforto para fazer isso, veio com a Dani Lima, né? Dani Lima, íntima aqui da casa, falando que numa conversa de WhatsApp com outro ministro, que todo mundo consegue imaginar quem é, né? O outro ministro da STF, que não é o Alexandre de Moraes, ela conversando com ele pelo WhatsApp, ele falou que o Alexandre de Moraes hoje está emparedado e por isso não expediu mandado de prisão preventiva contra a Carla Zambelli, né? Então é isso daí. Deus queira seja o início do fim desse regime, né, doutora? Eu também espero. Aliás, eu tenho a minha aposta, né, sobre quem seria esse ministro. Eu suponho que seria um ministro meio rocambolesco. Eu também. Ah, é? Bom, então estamos convergindo aí nessa ideia. Temos a mesma opinião. Olha, nesse momento, são 10h47 da noite no Brasil, estamos com 20 mil, quase 21 mil telas sintonizadas no TV Justiça. Em pleno domingo, o nosso programa aqui é o último da semana dos conservadores, digamos assim. Ao mais tarde é o último. E é uma realmente bem expressiva. Eu não tinha curtido, já vou deixar minha curtida aqui para dar mais uma moral lá, para botar o algoritmo para mandar o vídeo para todo mundo. Isso aí, tá vendo? O Eduardo sabe como faz para o algoritmo funcionar, né? Eu sou uma péssima youtuber, eu esqueço de pedir para o pessoal clicar, seguir. Então, pessoal, cliquem, sigam, compartilhem aqui o vídeo. Agora eu vou fazer mais um ato antidemocrático. Eu vou dar RT no link da live no meu X. Olha, mais um ato antidemocrático. Perigosíssimo, 12 anos de cadeia agora, de repente com agravante. Mas, doutora, é terrível. Explica para as pessoas como é que funciona essa questão das penas, porque quando eu estudei lá na faculdade, tinha a dosimetria da pena, né? Como é que o Alexandre de Moraes define se uma pessoa vai pegar 10, 14, 15 anos? O que ele fundamenta isso? Como é que ele leva em consideração? É difícil explicar para as pessoas em casa. A dosimetria, ela tem o mínimo... Cada tipificação penal tem um mínimo e um máximo, né? A pena mínima e a pena máxima daquele crime.
E ali, dentre aquele mínimo e aquele máximo, o juiz vai justificando na sentença, isso aqui vai servir para aumentar a pena um pouquinho, isso aqui vai aumentar mais um pouquinho. E aí, até que chega na pena máxima. O Alexandre de Moraes, ele parece que ele vive para ele só existe o máximo. Então, por isso que eu digo, por exemplo, no caso da Carla Zambelli, se fosse qualquer outra pessoa que estivesse respondendo pelos mesmos atos, teria recebido uma penazinha ali. Só que como é a Carla Zambelli, ele bota a pena lá em cima para já pegar de cara um regime fechado. Porque a pena acima de 8 anos, a pessoa ela já tem que começar no regime fechado. Não tem essa de semi-aberta e aberta, não. Passou de 8 anos, é fechado. Vai ser emparedado, né? Que nem disse aí o ministro. Então ele já começa a botar lá em cima. Aliás, no caso da Carla Zambelli, eu gostaria muito de saber se a Câmara vai dar o mesmo mole que deu lá no caso do Daniel Silveira, porque a Constituição fala que o parlamentar, no curso do mandato, que é o caso da Carla Zambelli, só pode ser preso em caso de flagrante de crime inafiançável. Então, eu quero saber o que a Câmara vai fazer, né? Porque a Carla Zambelli, ela não pediu para sair, ela não pediu, né? Olha, estou deixando aqui o meu cargo. Não. O Moraes foi lá e canetou. Falou: você está presa. Primeiro decretou a prisão preventiva, depois decretou a prisão definitiva. Você está presa, perdeu o mandato e acabou. Quero saber a Câmara. O que você acha, Eduardo, que vai acontecer? O Moraes ele atropelou a Câmara, na verdade, né? Ele está falando que teve uma decisão definitiva para tirar o mandato da Carla Zambelli, justamente para não, visando que não fosse possível uma votação na Câmara, onde ele poderia sim perder essa votação. Vale lembrar ainda um outro conteúdo político, é o seguinte: o Flávio Dino, que foi senador do PCdoB, foi ministro da Justiça do Lula, ele está na mão dele, e essas coincidências da distribuição do STF, né? Mas está na mão dele um inquérito que investiga a questão das emendas parlamentares. E aí eu vou ser bem sincero com você. Tem problema ali? Pode até ter. Mas ele fica com a faca e o queijo na mão para pegar e destruir a reputação de qualquer pessoa. Ele pode perfeitamente chegar amanhã e mandar a Polícia Federal ir lá na minha casa e falar: o deputado Eduardo Bolsonaro mandou emenda aqui para Santa Casa X e eu acho que houve desvio. Cara, me senta a PF na minha casa, bota tudo que é notícia de jornal, me pinta de corrupto e depois deixa eu me explicar. Já acabou com a vida do cara. Então, se ele acelerar nesse sentido, vai criar ainda um atrito ainda maior com a Câmara. Então, a relação é uma relação que já não está boa há muito tempo. Somente aquela esquerda mais assecla é que continua realmente apoiando e falando que é tudo pela democracia. Mas o próprio centro já está vendo que ano que vem é eleição e vai ser uma eleição mais à direita. Então, nessa atmosfera, o Alexandre de Moraes se arriscaria muito em jogar para o plenário da Câmara dos Deputados um processo desse da Carla Zambelli. E olha que eles assassinaram a reputação dela, que é uma beleza. Né? Mais de 10 anos de cadeia que ele está pedindo para ela. É mais um daqueles crimes que eu te falo. Se você sair na rua, matar uma pessoa na rua e pegar uma condenação por homicídio simples, se você for réu primário, você nunca vai começar com mais de 10 anos de cadeia. Mas a Carla Zambelli já começou, e isso daí é pela aquela acusação de invasão hacker, que depois ainda vai vir a questão da arma. Então, veja só que o Alexandre de Moraes está numa situação muito delicada, que a todo momento ele tem que acelerar, ele tem que se expor. Isso vai dar subsídio para a Carla Zambelli, que agora, né, falam que está na Itália, para que ela chegue na Itália mais facilmente comprovando a sua situação de perseguida. Ela vai começar o seguinte: quando ela começar a bater na porta das autoridades italianas, seja dentro do tribunal para se defender, seja através de articulações políticas, ela vai começar falando o seguinte: italianos, vocês sabem quem é aquele jurista, o advogado que defendeu o Cesare Battisti, que falava que ele era um perseguido político, só porque ele teve 4 homicídios qualificados aqui na Itália e depois foi fugir no Brasil e ficou, acho que 8, 10 anos no Brasil, tomando banho de sol lá em Ipanema, passeando pelo Brasil inteiro? Então, o cara que defendeu ele é o presidente desse tribunal que está atrás de mim, Luiz Roberto Barroso. Dá para dizer que não existe uma natural tendência ideológica na hora de você julgar uma parlamentar, como a deputada Carla Zambelli, que é ativa? É claro que dá. Daí você já começa a conversa. Depois você vai e fala: olha, a Constituição fala que a Câmara tem que votar a prisão do deputado. O Alexandre de Moraes tirou meu mandato antes para evitar esse tipo de votação.
fala que eu só posso ser presa, né, mediante flagrante delito de crime inafiançável. Está lá no artigo 52, está lá no parágrafo 2º. Aí, no meu caso, não, já expedi a prisão preventiva, já está querendo acionar a Interpol e eu não tenho como me defender. Então, fere ampla defesa, fere devido processo legal, fere imunidade parlamentar, tudo isso aí previsto na Constituição. Então, ela tem muitíssimas chances de se manter fora do Brasil sem que o Alexandre de Moraes a alcance. Lembrando ainda um outro aspecto que é interessante. O Alexandre de Moraes tentou extraditar, que a gente sabe, que nós sabemos, fora outras pessoas que a gente não sabe. Tentou extraditar Alan dos Santos, não conseguiu. Tentou extraditar Oswaldo Eustáquio, não conseguiu. E, bem ou mal, não é a situação desejável, mas os cerca de 6 brasileiros que estão presos na Argentina, o Moraes também pediu a extradição deles e eles não foram extraditados. E, além disso, né, tem 6 presos, mas ele pediu a prisão de mais de 60. Depois que inicialmente cantou a prisão desses 6 e a gente começou a falar, as repercussões começaram a acontecer, ao que parece, a polícia argentina não colocou adiante a prisão dos demais. Acho que botou a mão na consciência e falou, calma aí, cara, eu estou servindo aqui de instrumento para uma tirania. Então isso tudo vai pintando a carinha do Alexandre de Moraes como um tirano a ser combatido. Para finalizar, no exterior, você tem diversas publicações, The New York Times, Washington Post, The Epoch Times, etc. Tem jornal de direita e de esquerda que estão na mesma linha. Aliás, todos eles estão na mesma linha, né, de dizer que o Moraes já acelere muito a persecução dele. O Elon Musk é investigado dentro do inquérito das fake news. Agora que eu vi atrás de você, hein, doutora, está lá o livro ali do inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo. Então isso daí vai deixando o Moraes enfraquecido. Eu aqui me arrisco a dizer, saindo das sanções, Deus queira, o mais rápido possível, seja Magnitsky, seja EPA, qualquer coisa dessa, saiu a sanção OFAC, o Alexandre de Moraes tem que sair do Supremo Tribunal Federal. Se ele vai virar professor em alguma universidade no exterior, se ele vai virar embaixador em qualquer país, para mim pouco importa. Se ele vai virar consultor, advogado, lobista, sei lá. Se ele vai cortar grama, isso pouco importa. Mas eu acho que não vai ter mais clima para que Alexandre de Moraes siga dentro da Suprema Corte. Quanto mais julgando todos esses processos, que são claras perseguições políticas. Mais do que clima, né, Eduardo? Você deve ter visto, e não sei se o pessoal aqui da audiência viu, que o Tribunal Penal Internacional teve mais 4 juízes sancionados e mais aquele procurador Karim Khan, e, segundo estão dizendo, isso inviabilizou o trabalho no Tribunal Penal Internacional. As pessoas não estão querendo mandar um e-mail para os sancionados, com medo de ter os seus nomes vinculados ao nome deles. Então, assim, o Tribunal Penal Internacional não está conseguindo trabalhar nesse momento. Então, eu acredito que talvez alguma coisa semelhante possa acontecer no Brasil com o Moraes. Não sei se vai acontecer. E uma outra coisa que Só para abrir um parênteses, teve um americano que falou o seguinte, Eduardo, se o Alexandre de Moraes te chamar para almoçar e ele pagar a conta, você pode ser sancionado. Então esse jantarzinho para me chamar de bananinha, de covarde, de fujão, faça outro, Moraes. Faça outro, em breve. Deus quiser, em breve. E outra coisa, ser laranja do Moraes, porque aí ele, com as contas todas bloqueadas, ele vai tentar arrumar ali um laranja, porque parece que o Trump já está estudando a questão dos escritórios de advocacia das esposas. Então, assim, inicialmente o pessoal falava, não, tudo bem, ele vai ter tudo bloqueado, mas tem a esposa. Opa, mas as esposas, como também elas são beneficiárias desses atos de censura, elas também acabam, né, servindo ali como partícipes de alguma forma. Elas também se beneficiam daqueles atos. Lembra, inclusive, do aeroporto de Roma. O comportamento ali, por exemplo, do filho do Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Então, todos eles são pessoas que estão ali se beneficiando de alguma forma daquele comportamento do agente agressor. E com esses escritórios de advocacia das esposas sendo monitorados e elas também sendo sancionadas, eles vão precisar de um laranja, assim, para viver. E quem vai ter coragem de ser um laranja para também ganhar uma Magnitsky na cara? É complicado, né? Ele vai se complicar. E não existe bobo nesse jogo, né? Tem uma intenção clara do governo americano que é combater a censura, acabar com a perseguição política.
E ele sabe que, quando tomarem uma atitude, ocorrerá uma reação. Vai haver gritaria, vai haver tentativa de burlar as sanções, etc. E eles, imaginando esses cenários futuros, também montam posições. Então, uma dessas posições, certamente, é o que saiu aí na imprensa, né? Eu vou falar saiu à imprensa, é esse mapeamento dos escritórios de advocacia de pessoas próximas ao ministro Alexandre de Moraes e também a outros ministros da Suprema Corte. Tá? Isso daí não é só o Moraes. Porque, na verdade, quando você vê, muitas das vezes a persecução que o Moraes faz, ela acaba sendo respaldada por outros agentes públicos. Né? Não só o ministro da Suprema Corte, mas o delegado Fábio Chora, antigamente era a Denise, tiveram aqueles dois juízes, né? O Marco Antônio Vargas e o juiz Ayrton Vieira, em mensagens trocadas com o Eduardo Tagliaferro, eles dizem abertamente, olha, use a sua criatividade para fechar a Revista Oeste, temos que pegar o Eduardo Bolsonaro, vamos dar um jeito, vamos ligar ele com aquele Serimedo lá da Argentina que fez a live. Então, isso tudo está dentro desse quebra-cabeça. Isso tudo já está devidamente registrado e entregue às autoridades aqui dos Estados Unidos. Tá? Então, o trabalho do Paulo Figueiredo, excepcional nesse sentido. Né? A gente fez uma espécie de equipe, né, muito boa. Contamos com o apoio de outras pessoas, mas eu realmente tiro o meu chapéu para o Paulo Figueiredo, que tem tido um brilhantismo e uma dedicação para fazer isso, que ele não precisaria. Né? O Paulo Figueiredo, ele tem a vida dele aqui nos Estados Unidos já há muitos anos, né? Toca o negócio dele de jornalismo, tem outros empreendimentos e não precisaria estar fazendo isso. Ele faz por uma questão de princípios. Ele faz por se ter uma compaixão com o próximo e saber que aquilo dali é injusto e se dedicar a combater. Então, graças a Deus, a gente tem tido muito sucesso nisso e a gente aguarda que muito em breve essas sanções realmente saiam. Eu não sei se você viu, Eduardo, que o seu caso foi utilizado pelo advogado Martin De Luca no processo do Trump Media e Rumble contra o Alexandre de Moraes, o segundo processo. Teve o primeiro processo em que eles conseguiram ali uma decisão que eles disseram que não foi favorável, mas foi favorável, que disse, sim, olha, essas sanções aí do Moraes, essas decisões do Moraes não valem nada aqui nos Estados Unidos. E agora eles entraram com um segundo processo, agora para punir individualmente o Moraes, inclusive pedindo indenização no CPF, pessoa física. Então, eles usaram como exemplos o inquérito, que eles chamam de inquérito das fake news, ou chamam de inquérito do fim do mundo, e usaram também o seu processo de perseguição. Né? E você leu, você estava sabendo que o seu processo foi usado como exemplo nesse caso? Sim, sim. E ao que tudo indica, o Alexandre de Moraes ele cometeu o mesmo erro do Twitter Files Brasil. Qual o erro? Quando teve a eleição de 2022, o que o Alexandre de Moraes fazia? Ele mandava a ordem para o Twitter para derrubar perfis e falava o seguinte para a plataforma: derruba, mas não fala que a ordem veio do STF. É uma ordem sigilosa, não pode contar. Cara, eu às vezes eu me impressiono, porque para mim o Alexandre de Moraes, cada vez mais, ele se demonstra como uma pessoa totalmente ignorante, totalmente embebedada de poder. Porque ele fez essa mesma coisa com a Rumble agora. A Rumble estava com intenção de vir ao Brasil. A Rumble é uma concorrente do YouTube. De vir ao Brasil, é uma plataforma de vídeos. E explorar o mercado brasileiro, que é o segundo maior mercado do mundo, logo atrás do mercado das redes sociais americanas. O brasileiro consome muito rede social. E então, o Alexandre de Moraes, ele resolveu derrubar o Alan dos Santos, e acho que um ou outro perfil. E quando ele deu a ordem para o Rumble, ele falou o seguinte: Rumble, você não pode falar para as autoridades americanas, essa é uma ordem sigilosa. Aí o Rumble olhou para aquilo dali e falou: calma aí, cara, um juiz de outro país tá falando para eu derrubar um cara que tá morando nos Estados Unidos, tá aqui sob a jurisdição americana, fala que eu não posso monetizar, e eu sou uma empresa sediada aqui nos Estados Unidos, eu não tô nem no Brasil ainda. Olha que loucura que ele tá fazendo. Daqui a pouco ele vai mandar uma ordem, sei lá, para a Volkswagen na Alemanha parar de produzir tal carro. Não sei o que mais falta para Alexandre de Moraes. E ele imaginar que isso não vai dar problema, sabe? É o suprassumo da arrogância de uma pessoa. E isso daí, mais uma vez, a história demonstra. Esse é o momento que precede a ruína, que precede a queda. Quando o cara se acha o todo-poderoso, por exemplo, Hitler, ele abriu 2 flancos de batalha, um a leste e um a oeste. Caiu do cavalo. Isso sempre acontece na história. Né? Então, eu fico feliz que o meu caso tenha servido de exemplo, né? Foi citado na peça do advogado Martin De Luca, que representa a Trump Media e a Rumble.
lembrando que a Rumble e a Truth Social, a Truth Social, ela é uma empresa do grupo, né, do Trump Group, Media Group. É a rede social do Trump, né, a Truth Social. Ela e a Rumble compartilham os mesmos servidores para vídeo. Então, quando o Moraes não deixa a Rumble ir para o Brasil, que derruba os servidores da Rumble no Brasil, você também não consegue, né, acessar a Truth Social e assistir os vídeos da Truth Social. Aí você começa a fazer aquela coisa típica de ditadura, né? A comprar um VPN, a acessar o VPN. Além do WhatsApp, você tem que ter um backup de Telegram, né, de Signal, de outros meios de comunicação, principalmente se você tem um negócio atrelado a isso. Então, é o que está acontecendo no Brasil. Mas eu queria, doutora, se me permite uma pergunta, né, que você explicasse para as pessoas quais são as possíveis repercussões de um processo desse nos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes. Porque no Brasil, os tentáculos da tirania, né, principalmente na imprensa, tentam dizer que é um ataque contra o Estado brasileiro. É um ataque contra o Estado brasileiro ou é um ataque contra o indivíduo Alexandre de Moraes? O que pode acontecer com ele? Não, eles dizem que é um ataque contra o Estado brasileiro, porque, sabe a barata, quando você taca o Baygon e a barata fica com a perninha assim? Nesse momento, a barata está com a perninha assim, eles não têm mais o que dizer. Então, eles começam a dizer, é um ataque à nossa soberania. Só que ninguém disse que o Trump ou o Departamento de Estado americano vai aplicar uma sanção no Brasil, dentro do território brasileiro. Ninguém nunca disse isso. As sanções são aplicadas aqui nos Estados Unidos. A questão é que a sanção é aplicada aqui, mas ela acaba tendo um efeito extraterritorial, mas as sanções são aqui. Então, se você se tem uma sanção Magnitsky, que você determina que as empresas americanas não tenham contratos, não tenham nenhum tipo de relacionamento com uma pessoa específica no mundo, seja ela esteja no Brasil, se estiver na China ou na Europa, enfim, não importa. Aquelas empresas americanas, como, por exemplo, Visa, Mastercard, não vão poder ter aquela pessoa no seu círculo de relacionamentos, não vão poder ter como cliente. Então, a decisão ela é aplicada nos Estados Unidos. Então, fora dos Estados Unidos, não vai depender da justiça brasileira ratificar a decisão americana. Não vai depender de justiça brasileira, porque as empresas vão cumprir voluntariamente, elas vão se apressar em cumprir, porque elas não vão querer perder os direitos de funcionamento nos Estados Unidos. Então, nesse ponto, o Alexandre de Moraes vai ser a corda mais fraca, a meu ver. Então, eu vi até uns posicionamentos aí, até compreendo, mas me parece que quem tem esse posicionamento no sentido de que vai depender da justiça brasileira ratificar essas decisões dos Estados Unidos, acho que não entendeu exatamente que essas empresas não vão cumprir por conta de uma decisão no Brasil. Elas vão cumprir porque elas não querem perder seus direitos de funcionamento nos Estados Unidos. Então, não tem nada a ver com o direito nacional brasileiro. Tem a ver só com o direito americano e nada mais. O Alexandre de Moraes ele pode ser condenado à revelia caso ele não apareça para responder os atos processuais? Pode ser condenado à revelia. Aliás, ele certamente vai, eles vão seguir aqui, eles seguem muito direitinho o devido processo legal. Eles, inclusive, mandaram até cartinha eles já estão avisando. Certamente ele vai receber lá uma intimação legal. E não aquela intimação que nem a gente recebe. WhatsApp, e-mail, ligação, ou aquelas intimações via Twitter, lembra? Que o Alexandre de Moraes, ele tentou intimar o Elon Musk por um post de X. Então, certamente, ele não vai ser intimado, até porque via X nem dá mais, porque ele nem tem, né? Ele correu para se pirulitar do X, né? Não dá mais para ele. Quer dizer, ele que está acostumado a censurar todo mundo, ele mesmo teve que se autocensurar ali, porque não tem mais como ele ocupar o espaço público. As pessoas já sabem quem ele é e estão dando a ele o tratamento que ele merece. Então, é isso que vai acontecer. Ele vai receber direitinho a intimação no Brasil, tal, para se defender nos Estados Unidos, e parece que a AGU já foi acionada, aliás, indevidamente acionada. É isso que eu ia falar. A AGU pode ser acionada porque não é na pessoa física dele? Não. Ato de improbidade administrativa na cara dura. E ainda especifico as modalidades. Ato de improbidade em duas modalidades. Enriquecimento ilícito por parte de quem está recebendo essa assistência jurídica da AGU sem poder receber, ou seja,
em vez do Moraes pegar o dinheirinho dele e pagar um advogado nos Estados Unidos, ele está indevidamente se utilizando da AGU, ou seja, ele está se enriquecendo ilicitamente, né? Se a gente olhar dessa forma, se ele está deixando de gastar o dinheiro dele com advogado, ele está se enriquecendo ilicitamente. E ato de improbidade administrativa na modalidade dano ao erário, porque o erário não deveria estar sendo gasto para defender uma pessoa física. Então, quando eu sou deputado e sou processado na física, eu não posso nem usar minha assessoria, sabia? Eu tenho advogado na assessoria, eu não posso usar minha assessoria quando eu sou processado na física. Eu tenho que arranjar um advogado de fora do meu gabinete de Brasília para fazer a minha defesa. O Alexandre Moraes não. O Alexandre Moraes pode usar a assessoria do Estado mesmo, né? A AGU. Impressionante. Pois é, eu quero ver aí qual que vai ser o comportamento do Tribunal de Contas da União, que sabe muito bem que esse gasto não pode ser feito para este tipo de coisa na pessoa física. Então, assim, qualquer passada de pano do TCU vai colocá-los também como colaboradores, né, para acobertar este tipo de atos de improbidade administrativa. E, em caso de queda do regime, futuramente, esses, né, conselheiros do TCU que eventualmente venham a concordar com esse tipo de coisa, podem vir aí sofrer sanções em caso de queda do regime futuramente. Então, assim, é para se... Eles, nesse momento, eles devem estar pensando, poxa, ou a gente é honesto e diz que isso não pode e a gente acaba tomando uma sanção, ou a gente vai ter que dizer que pode para a gente não ser sancionado. Mas, assim, não tem justificativa, não. Quem está nesse tipo de cargo, né, grandes... Como é que é aquela frase, né? Grandes deveres vêm com grandes responsabilidades. Não vai poder argumentar isso. Eu fiz isso porque eu fiquei com medo do Moraes me sancionar. É funcionário do TCU? É ministro do TCU? Vai ter que fazer o seu trabalho direitinho. Não vai poder passar a mão, não. E exatamente por isso que, além do Moraes, tem aí uma outra rela de pessoas. Eu falei dos juízes, né, e também do delegado Fábio Schor, que muito provavelmente vão, junto com o Moraes, tomar essas sanções. Né, em que pese eles poderem falar, tal qual os nazistas no tribunal de Nuremberg diziam, né, eu estava apenas cumprindo ordens. Não cola. Acabou isso. Eu estava apenas cumprindo ordens e dava um tiro na nuca do judeu, você não sabia que aquilo era errado? Calma lá, né? Vamos ter o mínimo de direitos humanos. E, enfim, voltando à questão de vários avisos, eu queria lembrar aqui também que, por exemplo, o deputado Chris Smith, depois que ele fez uma audiência pública no Congresso americano, que falaram ali o Paulo Figueiredo, o Chris Pavlovski, o Michael Schellenberg e um outro representante da esquerda, o deputado Chris Smith, ele mandou um ofício para o Moraes perguntando ao Moraes, olha, realmente é verdade isso aqui que o Paulo Figueiredo falou e tal, tal, tal? É verdade que você derrubou os perfis tais, tais, tais? Para dar uma chance de defesa ao Alexandre de Moraes. E ele fez aquilo mandando cópia para presidente do STF, presidente do TSE, presidente da Câmara, presidente do Senado. É claro que não é um processo judicial, é um parlamentar americano fazendo uma pergunta ao juiz brasileiro. Mas, é o que você disse, aqui eles seguem tudo direitinho. Por mais que já se imagine, né, já se saiba que Moraes é um ditador, ainda assim, dá-se a ele o direito de defesa. E essa carta do DOJ, ela é o Department of Justice, né, que é encabeçado pela Pam Bond, é a ex-procuradora aqui da Flórida, por coincidência, num dos jantares das celebrações de posse do Trump, ela sentou na minha mesa, no Vice President Dinner, eu tenho uma foto com ela. Ela alertou o Moraes, dia 7 de maio, sobre tudo isso que está acontecendo. É a famosa aula de direito em 5 páginas que ela deu, né, falando sobre extraterritorialidade, etc. E que o Moraes, pelo visto, ignorou solenemente, né, não consertou nenhuma das suas condutas, muito pelo contrário, continua aí abusando de todo o seu poder. Só que essa DOJ, embaixo dela, mal comparando, pessoal, é o nosso Ministério da Justiça, vai? Embaixo do nosso MJ, o que a gente tem? A gente tem PF, tem PRF, tem um monte de estrutura. Aqui nos Estados Unidos, embaixo do DOJ, também tem uma estrutura gigantesca. Dentre elas, né, não só o FBI, como o US Marshals. Quando você recebe uma carta rogatória, quem bate na sua porta é o pessoal normalmente do US Marshals, é o pessoal que vem representando o DOJ. Então, para o Alexandre de Moraes me ouvir nesse inquérito que ele acabou de abrir, junto com o PGR, Paulo Gonet, ele tem que fazer um relatório explicando tudo bonitinho, manda para o órgão central brasileiro, para o órgão central brasileiro mandar para o DOJ.
O DOJ, a Pam Bondi, vai chegar na mesa dela, essa carta rogatória, e ela vai fazer uma análise para ver a questão jurídica do pedido dele para me ouvir, para saber se não tem nenhuma ilegalidade, se aquilo não conflita com a lei americana. Ela faz um juízo de valor com relação a isso. Entendendo que é pertinente, aí ela manda lá para eu ser ouvido, eu sou intimado, e assim reza a lei. Existem outros mecanismos no EMILAT, mas não vem a caso aqui falar. Eu estou falando do principal, que é a carta rogatória. Então imaginem vocês que estão me ouvindo agora aqui. Você acabou de tomar a famosa... Eu sou carioca, às vezes eu tenho que segurar um pouco a boca, porque a minha avó às vezes assiste a minha live. Você acabou de tomar uma aula de direito do DOJ. Aí você vai e vai mandar uma cartinha para o DOJ pedindo para que seja ouvido Eduardo Bolsonaro em carta rogatória. Ele não vai fazer isso. O Paulo Figueiredo está até hoje esperando uma citação para saber do que ele está sendo acusado. É humilhante que ele só tenha tido ciência das acusações quando veio o Twitter Files Brasil e o Congresso americano fez um relatório vazando os e-mails que o Moraes trocou com a plataforma Twitter. E aí o Paulo Figueiredo conseguiu ver pela primeira vez uma folha, os poucos parágrafos que ensejaram o bloqueio de contas dele, né? Contas bancárias, a derrubada de rede social, cancelamento de passaporte. Gente, isso daí é humilhante. O Brasil deveria ter tido a maturidade de consertar a própria bagunça na sua casa. Mas nos força a vir aqui ao exterior, poxa, uma juíza dos concursos mais difíceis que tem no Brasil, o deputado federal, poxa, mais votado da história, força a gente a vir aqui para fora para fazer esse trabalho, porque a gente não tem mais esperança que vá o anjo Gabriel pairar sobre a cabeça do Moraes e colocar juízo naquela cabeça. Então é a situação que a gente está. O Moraes, ele vai inventar alguma coisa para dizer, ou vai me julgar a revelia, vai nomear algum defensor dativo, sei lá o que ele vai fazer, para dizer que eu fui convocado a prestar esclarecimento no inquérito e eu não o fiz porque não quis, quando é uma mentira. Eu espero os meios legais, porque ou a gente está no Estado Democrático de Direito, ou a gente está no Xandiquistão. Mas eu sei que ele não vai fazer isso, né? Então, aqui nos Estados Unidos, eu estou em segurança contra as garras desse ditador. Isso aí. Bom, agora já são 11h16 da noite no Brasil. Estamos com 24 mil telas sintonizadas aqui no TV em Justiça. Eu queria agradecer, inclusive, a sua digníssima, né, esposa Heloísa por ter segurado as pontas. Eu sei que tá aí do lado, né? Mandar um abraço aí para a Heloísa. Agradecer pela colaboração aí, que eu sei que o Eduardo, né, também segura a ponta com as crianças e tudo mais, e é difícil para ele ficar aí até tarde. Mas, enfim, a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando, mas está tarde no Brasil e está tarde para você. Então, assim, eu queria agradecer muito a tua participação aqui no TV em Justiça. Me solidarizo com a tua situação, me solidarizo com a situação do Jair, inclusive, que já deram um jeito de colocá-lo no seu inquérito, né? Dizendo, está financiando o Eduardo. Assim, como se um pai não pudesse, eventualmente, sustentar o seu filho. Eu queria saber aqui no chat, quantas pessoas aqui que estão no chat, dessas 24 mil telas que estão aqui, quantos não estão, né, sustentando seus filhos, pagando alguma coisa, chegando junto? Qual que é o problema de um pai sustentar um filho ali no momento de necessidade? Então, assim, a gente vê que tudo é feito para punir. Eles usam a criatividade. Eles falam, o que a gente pode usar dessa história para prejudicar o Jair? Vamos dizer, então, que o Eduardo está praticando crime, e eles já tinham dito que não. No mesmo dia, como você falou, no dia que você chegou nos Estados Unidos, eles disseram que não tinha crime nenhum. O Gonê disse que não tinha crime nenhum, e o Alexandre foi lá e disse que não tinha crime nenhum e arquivou. Então, não aconteceu nada de diferente nesse meio tempo, a não ser as sanções que começaram a surgir. Então, eles inventaram que, né, que você está praticando atos antidemocráticos aqui nos Estados Unidos e já deram um jeito ali de inserir o Jair nessa história toda, não tem nada a ver com isso, para dizer, está sustentando o ato antidemocrático. Então, assim, é lamentável que a gente esteja passando por isso no Brasil. Eu me solidarizo com você, me solidarizo com o Jair. Enfim, vamos torcer para que a justiça seja feita, não é vingança, é a justiça. Queremos ver a justiça acontecendo e parece que a justiça divina já começou. A dos homens ainda não aconteceu. Precisamos do Senado. Mas parece que a justiça divina já começou a atuar aí
contra o Moraes. Você quer falar mais alguma coisa, Eduardo, antes da gente encerrar aqui, que eu sei que você está com as crianças aí, a Heloísa já deve estar precisando aí da sua companhia. Nada, só agradecer, doutora. Também me solidarizo com a sua questão, tá? Você acho que sabe, né? O seu nome circula aí, detalhes dos relatórios que são enviados aqui para as autoridades americanas. De vez em quando eu recebo mensagem aqui dizendo, Ludmila, faz mais um resuminho aí do teu caso e me manda aqui. Eu não falo aqui porque a gente não pode dizer o que está rolando, né? Mas eu recebo umas mensagenzinhas aqui. E a gente também tem muito receio de também não explanar tudo para que os nossos inimigos consigam montar defesas previamente, pensar, etc. Deixa eles baterem a cabeça, que é lindo de ver. Eu acho que pela primeira vez, depois de muito tempo, Alexandre de Moraes está há semanas aí nas cordas. Ele está realmente... Eu imagino o seguinte, você imagina você chegar em casa e você falar para sua esposa, sabe aquele cartão de crédito ilimitado que você tem? Daquela conta nas Caimã, nas Ilhas Caimã, na Suíça, etc. Então, eu arranjei umas tretas políticas aí, talvez ele seja cancelado, mas vai ficar tudo bem, tá? Então eu acho que a situação do Moraes, ele não tá boa, não tá boa, nem dentro da casa dele. Porque realmente o problema que ele arranjou quando ele compra a briga com o Musk, com o Trump, com a Rumble, com a Truth Social, é um pessoal que eu acho que é mais poderoso do que ele. Né? Agradecer aqui a todo mundo, muita gente falando aqui, né? Eu ajudo aqui o meu filho, algumas mães também dizendo, né? E a resposta que eu tenho para isso é a resposta que eu fiz num vídeo react para uma jornalista, não sei se pode se chamar, né? Da Globo News, em que ela estava falando que é muito suspeito. Não é uma doação de um pai para um filho, né? É uma doação para se fazer atos antidemocráticos. E aí eu falei para ela, né? Olha, igual eu falei acho que foi pro Zaratini, deputada do PT no X. Eu falei, se eu tivesse roubado os velhinhos do INSS, realmente eu não tinha que precisava da ajuda do meu pai. Se eu tivesse enrolado no Petrolão, no Mensalão, eu ia estar aqui nadando de braçada, né? Realmente não precisaria da ajuda do meu pai. Mas, né, como nós somos uma família honesta e até por conta de passar perto de baleia já investigaram o meu pai, isso é um sinal de que a gente certamente não desviou dinheiro público. Então é isso daí. Doutora, obrigado. Agradeço o espaço. Se você está nos assistindo aqui, chegou através desse canal, graças à minha publicação, segue aqui o Instagram, o YouTube da doutora Ludmila Lins Grilo. Curte também, isso não é pouca coisa, isso é interessante para fazer a mensagem chegar mais longe. E aqui é um meio de informação que você vai poder ver na fonte fatos que estão acontecendo aqui nos Estados Unidos com a propriedade de quem, né, é uma juíza de direito no Brasil. Sempre vai ser, né? Nunca vai perder o status, não. Por mais que o Alexandre de Moraes casse até a sua aposentadoria privada, congele as suas contas, para nós vai seguir sendo a juíza Ludmila Lins Grilo. Boa noite, doutora. Obrigada, Eduardo. Fica com Deus, torcendo por você, torcendo por seu pai, para que a justiça seja feita. Obrigada aí, o pessoal adorou. Estamos com quase 24 mil telas aqui no TV em Justiça, quase 11h30 da noite no Brasil. Obrigada, Eduardo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.